Que bom poder encontrar você, meu irmão, minha irmã, aqui no Evangelho na Vida e na Pastoral, nesta terça-feira, onde nós queremos então, nos confiando nas mãos de Deus, deixar que Deus possa ir cuidando de tudo, né? Que aquelas coisas que muitas vezes têm nos preocupado, muitas vezes deixado tão aflitos, angustiados, que não deixem mais, né? Que Deus possa estar ali nos ajudando e tomando conta de todas as situações. Vamos rezar então hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá no Evangelho que está em Mateus e vai estar lá no capítulo 19, versículos do 23 ao 30, que vai dizer assim para nós. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Senhor, então quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos no Evangelho de hoje, que é a sequência daquela cena que nós ouvimos ontem, do jovem rico que foi embora triste, lembra? Porque não conseguiu deixar suas riquezas para seguir Jesus. Agora, Jesus olha para quem? Para os discípulos e diz algo que de início parece que até dá um certo susto, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Meus irmãos, Jesus não está aqui de modo algum, né, demonizando quem tem bens, mas está revelando um perigo real que está ali constantemente. Quando a riqueza ocupa um lugar que pertence somente a Deus, ela se torna uma prisão invisível. É como se o coração fosse ficando pesado, preso, né, a tantas seguranças humanas que já não consegue passar pela porta estreita do reino. O problema não é possuir, mas é ser possuído pelas coisas, né? Os discípulos ficaram espantados, né? Até perguntaram: então, quem poderá ser salvo? E Jesus dá a resposta, que é o Evangelho. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, meus irmãos, ninguém se salva por mérito próprio, nem pela quantidade de boas ações, nem pela conta bancária recheada ou pela pobreza material. Não! A salvação é dom de Deus e só Ele pode libertar o coração para que seja totalmente dele. Olha, meus irmãos, Pedro, né? Pedro sempre impulsivo, né? Aproveita a ocasião e já diz: E nós, que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? E aqui Jesus olha para eles com ternura, com proximidade e é muito claro: ninguém perde por segui-lo. Ele diz: receberão 100 vezes mais e terão a vida eterna. Essa é, meus irmãos, a lógica divina. Quando nós abrimos mão de algo por causa de Cristo, Ele nos devolve em abundância. Não necessariamente na mesma moeda, mas em alegria, em sentido, em fraternidade, em amor. É curioso a gente olhar aqui e perceber que Jesus, né? Ele vai concluindo dizendo que muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Meus irmãos, no reino de Deus as medidas são diferentes das nossas, né? O que vale não é o que a gente está acumulando para nós, mas sim o quanto nós nos esvaziamos para amar. E esse evangelho de hoje nos convida a olhar então para dentro e nos perguntar: o que é que tem pesado o meu coração? O que impede de passar pela agulha do amor de Deus? Às vezes pode ser dinheiro, às vezes pode ser outra coisa, pode ser o orgulho,
a vaidade, aquela necessidade doida de ser reconhecido, ou até mesmo aquelas feridas que não foram curadas, que a gente não quer entregar nas mãos de Deus para Ele curar, né? Então lembre-se, vamos lembrar essa palavra de hoje. Para Deus, nada é impossível. Ele pode fazer um coração preso se tornar livre, um coração endurecido se tornar manso, um coração egoísta se tornar generoso. Basta que a gente dê permissão e diga: Senhor, tira de mim tudo que me afasta de Ti. E que assim a gente possa seguir confiando na promessa de Jesus. Não há renúncia feita por Ele que não seja transformada em algo muito maior. O mundo chama até isso de perder, entre aspas, né? Mas o céu chama de ganhar. Então vamos nos colocar diante da presença de Deus e perceber que isso tudo valerá e valerá muito. Que desça sobre você então hoje a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã, com a graça de Deus.